Fala pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual da Ford College. Para quem já está acompanhando a nossa trilha, a gente sabe bem que o mergulho nos fundamentos teóricos da Web3 fica cada vez mais interessante, né? Bom, hoje o nosso objetivo é colocar aquele capacete de engenharia e decodificar de vez como os conceitos teóricos da Solana constroem na prática um sistema de altíssima velocidade, o famoso processamento paralelo. E para montar esse quebra-cabeça, a nossa planta técnica de hoje tem 5 passos lógicos. A gente começa com uma introdução à arquitetura, depois passa para o modelo da fábrica, entra na mecânica do sistema, vê os lotes na prática e, por fim, tira as nossas conclusões principais. Então, bora direto ao ponto. Seção 1, Introdução à arquitetura e como a gente conecta isso com a prova de história. Na nossa discussão anterior, a gente destrinchou as raízes científicas da Aporrá e viu que ela funciona basicamente como um relógio criptográfico, carimbando o tempo. Mas a grande sacada agora é juntar as peças. O que levanta aquela pergunta inevitável, afinal, como é que um relógio criptográfico acelera de fato uma blockchain? Porque, convenhamos, ter um cronômetro super preciso é genial na teoria, mas como isso faz uma rede inteira rodar numa velocidade absurda? A resposta curta é, cortando o papo furado. O relógio elimina a necessidade de a rede inteira ficar negociando e concordando sobre a ordem das coisas antes de começar a trabalhar. E para visualizar isso melhor, a gente entra na nossa seção 2, o modelo da fábrica. Imagina que a arquitetura inteira da blockchain não é só um monte de código abstrato flutuando por aí, mas sim um chão de fábrica perfeitamente sincronizado. Uma linha de montagem de alta velocidade mesmo. Pensa na prova de história como a esteira rolante dessa fábrica, que está sempre rodando e carimbando a sequência. Os líderes da rede são os supervisores de turno. Eles pegam o trabalho e jogam na esteira. E como a esteira já diz o que veio primeiro, o supervisor não precisa parar a fábrica inteira para perguntar para a diretoria qual é a ordem das coisas. E os validadores? Eles são as estações de trabalho. Máquinas operando de forma independente, processando peças diferentes ao mesmo tempo sem bater em cabeça. Legal, agora vamos para a seção 3, a mecânica do sistema. Vamos ver como essas engrenagens de software giram de verdade. Traduzindo aquela analogia da fábrica para os componentes técnicos, a gente tem 4 engrenagens principais trabalhando juntas para cortar gargalos. Primeiro, a prova de história, que garante uma sequência verificável e tira o peso da ordenação das costas do consenso. Depois, o escalonamento de líderes, que define rapidinho quem manda no bloco naquela fração segundo, otimizando a criação dos lotes. Em terceiro, a gente tem o encaminhamento de transações, que espalha tudo pela rede na velocidade da luz. E aí, a grande estrela, o runtime paralelo. Ele é quem pega tudo isso que já está organizado e executa simultaneamente. Cada pecinha dessas existe para uma única coisa, diminuir a necessidade de comunicação global para que as tarefas aconteçam ao mesmo tempo. E o auge da eficiência fabril acontece com uma técnica chamada pipelining. Pensa o seguinte, numa fábrica eficiente, você não espera o carro inteiro ficar pronto para começar a montar o próximo, certo? O pipelining é exatamente essa sobreposição. Enquanto um lote de transações está sendo executado de fato, o próximo lote já está passando pela verificação de assinaturas e o outro depois dele já está sendo buscado na rede. Nenhuma máquina, nenhum hardware fica parado esperando. Isso faz o volume de processamento, o nosso famoso throughput, explodir sem comprometer 1 milímetro da segurança dos dados. Muito bem, seção 4, lotes na prática. Vamos testar essa linha de montagem com um cenário do mundo real. Imagina 3 transações pingando na rede praticamente no mesmo milissegundo. A transação A manda tokens da conta A para B. A transação B lê a conta C e altera a conta D. Já a transação C transfere fundos da E para F. Perceberam um detalhe mágico aqui? Nenhuma delas mexe na conta da outra. Na engenharia, a gente chama isso de contas disjuntas. Como elas são totalmente independentes, o sistema não pensa 2 vezes. Despacha as 3 para threads diferentes no processador e executa tudo ao mesmo tempo. Isso é escalabilidade fluindo na sua forma mais pura. Mas claro, nem tudo são flores. E se alguém jogar uma chave de fenda nessa engrenagem? Digamos que chegue uma transação D que também quer mexer naquela mesmíssima conta A da nossa primeira transação. Aí a gente cai no que chamamos de contenção. É quando tem um congestionamento. 2 ou mais transações brigando pelo mesmo recurso, a mesma conta. Se o sistema tentasse fazer as 2 ao mesmo tempo, ia dar um erro terrível. E é nessa hora de crise que aquele carimbo de tempo brilha. O sistema percebe o conflito, bloqueia temporariamente a conta e fala, opa, vamos fazer isso em série, uma depois da outra, seguindo religiosamente a ordem que a prova de história já tinha determinado lá atrás. Simples e seguro.
Chegamos à nossa seção 5, conclusões principais. Hora de fechar a nossa planta técnica. Resumindo a ópera, toda essa estrutura de alta velocidade se apoia em 3 pilares. Primeiro, a prova de história é a nossa referência barata e confiável, que tira a lentidão de ter que gerar consenso para cada passo. Segundo, e super importante, contas disjuntas são a chave de tudo. Desenhar sistemas que gerem pouco atrito entre contas é o que permite alcançar a velocidade máxima da rede. E terceiro, o pipelining, que é o mestre da logística, garantindo que o hardware nunca fica ocioso sobrepondo as tarefas. Entender essa arquitetura muda completamente a forma como a gente enxerga o desenvolvimento, o que nos deixa com aquela pulga atrás da orelha. Como projetar para concorrência máxima muda o jeito que construímos programas na Web3. Porque se estruturar contas de forma independente é o motor do paralelismo, criar contratos inteligentes sem contenção, deixa de ser só escrever código e passa a ser uma verdadeira arte da engenharia. Fica aí a reflexão. Agradeço demais a companhia de todo mundo e mais essa explicação visual da Forge College. E para quem quer continuar avançando nessa trilha, dominar esses conceitos e construir o futuro da Web3, o caminho é um só. Deem um pulo lá em forge.college. Um abraço e até a nossa próxima análise arquitetônica.